Meu primeiro e único livro publicado em vida, Horto, mereceu até prefácio do mais consagrado poeta brasileiro da época, Olavo Bilac. Transformei o picadeiro em palco de teatro e lá interpretei todos os tipos de personagens. Tudo isso para o povo, com a participação do povo. Alta de Souza, escritora. Benjamin de Oliveira, artista. Quantos brasileiros já ouviram falar desses nomes? Ou então de Francisco José do Nascimento, o jangadeiro que liderou o fechamento do Porto de Fortaleza para impedir o comércio de escravos 4 anos antes da abolição. E Antonieta de Barros, professora, escritora, feminista e primeira mulher negra eleita para cargo legislativo no Brasil. São muitos negros à margem da história. A gente talvez tenha que lembrar de algumas figuras que, curiosamente, são mais recentes na história. Um exemplo que me é particularmente caro é o exemplo do sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, que teve uma relevância no país, trabalhou no Estado, foi uma pessoa importante no governo Vargas, mas que, no período em que tematizou a negritude, esse período é, de certo modo, relegado a um segundo plano quando se fala de Guerreiro Ramos. Em geral, o intelectual negro Guerreiro Ramos é lembrado a partir do momento em que ele deixa de se colocar como intelectual negro e passa a pensar de forma abstrata o Brasil. Se não ouvimos falar sobre eles, também não nos questionamos sobre o que os torna praticamente anônimos. Isso tem a ver com diversos fatores. É uma sociedade profundamente hierarquizada, profundamente desigual, historicamente desigual, o que se reflete no fato de que os negros historicamente tiveram dificuldade de acessar as elites e, como a história é a história quase sempre dos vencedores, a expressividade deles é de fato diminuta. Mas isso tem a ver também com o fato e com um processo de invisibilização da negritude ligada à história brasileira e à tentativa do Brasil sempre se apresentar ora como um país mais branco do que realmente era e ora como um país moreno e, portanto, não negro, digamos assim. Nasci livre em 1830, filho de um português e de Luísa Maim, uma negra que participou da revolta dos Malês, na Bahia. Meu pai, atolado em dívidas, decidiu que o melhor era me vender para um traficante e fazer dinheiro às custas da minha pessoa. Fui feito escravo doméstico em São Paulo, onde já adulto aprendi a ler. E pude desvendar as palavras escritas em meus documentos. Tinha nascido livre, portanto, não podia ser um escravo. Aos 18 anos, fugi e deixei o cativeiro. Fiz da sátira o meu estilo para criticar os que desejavam embranquecer o Brasil e negar a imensa influência africana na formação da identidade nacional. Poeta, jornalista e rábula, um advogado sem diploma, mas capaz de libertar mais de 500 negros presos injustamente. O reconhecimento a Luiz Gonzaga Pinto da Gama veio recentemente, com o título de advogado concedido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Um título póstumo, né, depois de mais de 130 anos da sua morte, mas que é muito importante para o resgate da história do povo negro do nosso país. Nós precisamos disso, resgatar os nossos heróis e nossas heroínas. Nós precisamos mostrar para essa juventude que está excluída dentro das favelas, que está presa, que está abandonada pelo poder público, que os nossos heróis não são aqueles que estão com armas, vendendo droga dentro da favela, aterrorizando as comunidades carentes, as comunidades de maioria negra, que nós temos heróis para mostrar para eles. Nós temos Zumbi, nós temos Dandara, nós temos Luísa Maim, nós temos Luiz Gama, nós temos André Rebouças, enfim. Nós precisamos resgatar a história do negro e a história da África no nosso país, porque a falta de estudo da história do negro, da história da África, faz com que dentro das escolas as nossas crianças façam brincadeiras de cunho racista porque consideram os negros descendentes de escravos somente. E os negros não são descendentes de escravos. Os negros são descendentes de africanos, reis, rainhas, governantes da África escravizados. Eu acho importante chamar a atenção para o fato de que dar visibilidade e incluir por si só não é algo que resolve todo o problema. A gente tem que pensar em que visibilidade está sendo dada, de que modo essa inclusão está sendo feita. O dia que a gente conseguir ter uma inclusão e uma visibilidade plural do negro, mostrar que o negro pode ser tudo o que ele quiser ser,
eu acho que aí a gente tem motivos para, quem sabe um dia, numa utopia, se dar o luxo de deixar de falar desse assunto.